Equações algébricas, elas têm o seguinte perfil. Nós temos uma expressão em um dos lados da igualdade e uma expressão no outro lado da igualdade. Esse igual representa que tudo que nós temos no lado esquerdo da igualdade, nós teremos o mesmo valor no lado direito da igualdade, independente da forma que essa expressão foi moldada. Mas trazer isso assim sem nenhuma explicação base torna o conceito um pouco confuso. Vamos trazer uns conceitos mais simples para facilitar um pouco essa visualização. Agora na tela nós temos uma equação extremamente simples. Nós temos um valor no lado esquerdo da equação e outro valor no lado direito da equação. Se nós realizarmos essa soma entre esses dois números, 2 e 8, nós teremos o mesmo valor que nós temos no lado direito da equação. Apesar de no lado esquerdo da equação, nós termos um 10 fragmentado entre dois números, entre a soma de 2 e 8. Essa afirmação de igualdade ela é válida para todos os tipos de equações algébricas, desde as mais simples, como essa equação aritmética, quanto algumas mais complexas, a exemplo da que acabamos de ver. Visto isso, que quando nós estamos falando de alguma equação, nós queremos dizer que todo valor que nós temos no lado esquerdo de uma igualdade representa o mesmo valor que nós temos no lado direito da igualdade, para nós resolvermos essas equações, tanto equações simples quanto mais complexas, nós utilizamos as 4 operações básicas da matemática: soma, subtração, multiplicação e divisão. Mas esse exemplo que está ilustrando o que é uma equação não é uma equação algébrica, é uma equação aritmética. Uma equação algébrica ela é caracterizada por termos algum símbolo que é utilizado para representar algum valor que nós ainda não sabemos. Digamos que nós não conseguimos identificar ainda o valor dessa equação, dessa soma. Em uma equação algébrica, nós utilizamos um símbolo para guardar esse valor que nós ainda não sabemos. No caso aqui, eu utilizei um símbolo de interrogação, mas esse símbolo ele pode ser qualquer símbolo escolhido aleatoriamente. Ele pode ser o famoso X, muito utilizado nas aulas de matemática, mas ele pode também ser Y, ele também pode ser o Z. E geralmente nós utilizamos letras do alfabeto para guardar o espaço desse valor que ainda não sabemos. Mas como vocês podem ver, nessa equação algébrica, nós temos uma equação muito organizada, onde nós temos a nossa variável, o valor que teoricamente nós não conhecemos, em um dos lados da igualdade, e no outro lado da igualdade nós temos uma soma. Facilmente nós poderíamos realizar essa soma, 2 mais 8 é igual a 10, e daí descobrirmos o valor de Z. Mas geralmente nas nossas expressões algébricas nós não temos uma equação tão organizada assim. Nós temos algo mais parecido com isso, onde nós temos a nossa variável, o nosso símbolo que escolhemos para representar um número que não sabemos ainda, misturado com outros valores numéricos. Outro exemplo de expressão algébrica um pouco mais bagunçada, nós podemos ver que nós temos a nossa variável aparecendo repetidamente na nossa equação algébrica. E como resolver isso? Como descobrir o valor de Z em uma expressão como essa? É isso que nós vamos ver nos nossos próximos slides. Como manipularmos uma equação como essa para obtermos o nosso resultado final, que é o valor de X. E como vocês podem ver, a maneira mais inteligente de obtermos um resultado de uma equação algébrica, descobrirmos o valor da nossa variável, desse símbolo que nós utilizamos para guardar algo que ainda não sabemos, é manipular essa equação de várias formas, utilizando os nossos operadores de divisão, multiplicação, subtração e multiplicação, de maneira a deixarmos a nossa variável, o nosso símbolo, em um dos lados da igualdade e os valores numéricos em outro lado da igualdade. Daí nós conseguimos realizar essas operações que sobraram em um dos lados da igualdade e descobrir o valor de X. Mas como fazer isso? Quais as regras que nós temos que seguir para resolver esse tipo de equação? Aqui nós podemos ver uma equação muito simples e uma balança para representar essa equação. Nós vemos que nós temos uma expressão em um dos lados da igualdade e outra expressão, que é um número isolado, no outro lado da igualdade. Esse sinal de igual representa que tudo que nós temos nesse lado da igualdade é exatamente igual ao que tem no outro lado da igualdade. Eu quero dizer que essa soma de x mais 10, x um valor que eu não sei ainda, que vale exatamente a 10. É como se eu tivesse uma balança onde o peso que eu tenho em um dos lados da igualdade é exatamente igual ao peso que eu tenho no outro lado da igualdade. Mas como manipular isso e deixar a minha variável, o meu x, o meu símbolo, de maneira isolada em um dos lados da igualdade? Eu tenho a seguinte expressão, x mais 2. Pensando bem, como eu faço para tirar esse mais 2? A maneira mais eficiente de tirar esses 2 quilos daqui seria diminuindo 2 quilos. E a maneira mais inteligente de tirar esse mais 2 dessa expressão, subtraindo 2 dessa expressão. Dessa forma, esse
esse mais 2 com esse menos 2 seriam cancelados e eu teria apenas o x do lado esquerdo da minha equação. Vamos fazer o que nós acabamos de fazer nessa equação na nossa balança aqui embaixo. Nós tiramos 2 quilos desse lado da balança, de maneira a eliminar esses 2 quilos aqui. Eu tenho 2 quilos, tirei 2 quilos, fiquei com apenas o valor de x. Mas feito isso, eu desbalanceei a minha equação. Eu tirei 2 unidades do lado esquerdo da minha equação. Automaticamente, os dois lados ficaram desiguais. A minha balança não contém mais exatamente os mesmos valores nos dois lados. E para que essa igualdade aqui em cima continue sendo verdadeira, já que eu tirei 2 unidades daqui, eu tenho que tirar 2 unidades do meu lado direito da igualdade. Feito isso, eu tirei 2 unidades daqui e 2 unidades daqui. Se ambos os lados são exatamente iguais, qualquer alteração que eu fizer em um dos lados, para que o outro lado se mantenha exatamente igual, eu tenho que fazer a mesma alteração que eu acabei de fazer em um dos lados. Conseguem compreender? Pensando nessa balança para representar a minha equação, digamos que nesse lado a soma de x mais 2 seja igual a 8. Se eu tirar 2 desse lado aqui, eu ficaria com 8 quilos. Agora eu tenho 10 quilos nesse lado. Para que eu tenha 8 quilos nesse lado, eu preciso também tirar 2 quilos desse lado. E sempre que eu repetir tudo que eu fizer em um dos lados da minha balança, eu fizer no outro lado da minha balança, eu vou manter a minha balança equalizada. Dessa forma, tirando 2 dos dois lados, eu consegui resolver o lado esquerdo da minha equação, só deixando o x desse lado da equação, e resolvendo essa operação, eu acabo descobrindo o valor de x, que é o objetivo final dessa equação algébrica. Agora que acabamos de entender e visualizar qual é o conceito de uma equação, vamos tentar resolver mais algumas equações. Aqui nós temos uma nova equação, cujo nosso objetivo principal é descobrir o valor da nossa variável, do nosso z, do símbolo que utilizamos para guardar um valor que ainda não sabemos. Como acabamos de ver, tudo que está em um dos lados da equação é exatamente igual ao que está no outro lado da equação. E como já dito, a maneira mais inteligente de se resolver uma equação é deixar a minha variável, o meu símbolo, em um dos lados de uma equação e utilizar toda a base que nós temos em matemática para manipular essas expressões. E como que eu faço para tirar esse menos 5 desse lado da equação? Se eu somar mais 5 aqui, esse menos 5 com esse mais 5, eles vão ser cancelados. Mas se eu adicionei 5 unidades nesse lado da equação, se eu adicionei 5 quilos nesse lado da equação, para que essa equação se mantenha verdadeira, eu tenho que adicionar 5 unidades do outro lado da minha equação. Dessa forma, eu consegui cancelar o meu 5 no lado esquerdo da equação e adicionei 5 ao lado direito para a minha equação se manter verdadeira. Executada essa manipulação, agora eu tenho um resultado. Eu sei qual que é o valor da minha variável z, que é 10 mais 5, portanto, z, nesse caso, é igual a 15. E agora que nós entendemos o conceito básico de resolução de equações, nós podemos utilizar um conceito simplificado que teve como origem esse tipo de resolução aqui. Para resolver uma equação como essa, nós poderíamos simplesmente lançar o número para o outro lado da equação, de modo a deixar o nosso símbolo sozinho. Mas como nós vamos fazer isso? Nós vamos lançar esse valor numérico para o outro lado da equação, alterando a operação que nós estamos fazendo nesse lado da equação. Esse 5 ele estava sendo diminuído de z. Nós tínhamos a expressão z menos 5. Quando nós lançamos esse menos 5 para o outro lado da minha equação, ele vai adquirir o sinal oposto. Partindo daí, nós conseguimos terminar de resolver e descobrir o valor de z. Nós podemos realizar essa soma aqui. 10 mais 5, z é igual a 15. Nós podemos ver que nós chegamos exatamente ao mesmo resultado, utilizando um conceito mais genérico deduzido dessa forma para facilitar a resolução das nossas equações. E se caso eu queira conferir se realmente eu cheguei no resultado correto da minha equação, se z realmente equivale a 15, eu posso repetir a minha equação e no lugar de z, como eu descobri que z vale 15, eu posso botar 15, substituindo esse z, basicamente utilizando essa afirmação que eu acabei de fazer, que z e 15 são a mesma coisa, equivalem ao mesmo valor. Realizando essa operação, 15 menos 5, eu tenho 10 igual a 10, então correto, é uma equação válida. Para todos os valores possíveis de z, o único que mantém essa equação sendo verdadeira é z sendo 10. Vamos resolver mais algumas equações algébricas utilizando esse método de lançar o número para o lado contrário da minha equação, alterando o sinal do operador desse número que eu vou lançar para o outro lado. Aqui nós temos outra equação algébrica, nós estamos afirmando que tudo que nós temos no lado esquerdo da minha equação equivale exatamente ao valor que nós temos no lado direito da equação. Então vamos resolver essa equação, vamos repetir a nossa equação aqui embaixo, eu vou colocar um mais aqui no lado do meu 7. Esse 7 é um valor positivo, qualquer número que não tenha nada à esquerda desse número significa implicitamente
implicitamente que ele é um número positivo. Vamos colocar esse mais aqui para na hora que eu jogar o 9 para o outro lado da minha igualdade, esses dois valores numéricos não se confundirem. Utilizando aquela regra que acabamos de ver, nós podemos jogar o 9 para o outro lado da equação, o 9 que era um valor positivo, que era o mais 9, nós lançaremos ele para o lado esquerdo da equação com o operador contrário. O 9 que estava somando vai para o lado esquerdo da minha equação, diminuindo. Como resultado, eu tenho que x é igual a menos 9 mais 7, menos 2. Ou, para ficar mais bonita essa expressão, eu posso dizer que x é igual a menos 2. Essas duas expressões se equivalem. Rapidamente vamos conferir se realmente x equivale a menos 2. Como é que a gente faz isso? No lugar de x, nós podemos colocar o menos 2. Realizando essa conta do lado esquerdo da minha equação, eu tenho que 9 menos 2 é igual a 7. Isso é igual a 7 e realmente a minha equação é válida, é uma equação verdadeira. Vamos resolver mais uma equação aqui. A princípio, tentem resolver por conta própria e vamos para a resolução. A princípio, nós vamos repetir a equação. Eu vou colocar um mais aqui para quando eu lançar esse 5 para o outro lado, os dois não se confundirem. Eu vou jogar o meu 5 para o outro lado da equação, alterando o seu operador. O 5, que era menos 5 à direita da minha igualdade, se tornou mais 5 à esquerda da minha igualdade. Agora ficou fácil. Eu tenho a minha variável em um dos lados da equação e 5 mais 5 eu tenho o resultado 10. Eu acabei de ver que x equivale a 10. Matemática é muito de se entender, muito conceitual, mas nós temos que praticar muito para que esses conceitos básicos fiquem incorporados em nosso conhecimento. Tentem resolver mais essa equação aqui e vamos para o gabarito. Essa equação, uma equação simples, nós podemos simplesmente jogar o menos 12 para o outro lado da igualdade, de maneira a deixarmos a nossa variável, o nosso x, sozinho em um dos lados da equação. Nós jogamos o menos 12 para o outro lado da equação, alterando o valor do operador. O 12, que era negativo à esquerda, vai para a direita como um valor positivo. E nós temos como resultado dessa equação x é igual a 20 mais 12, que equivale a x igual a 32. Mais um exemplo, tentem resolver sozinhos e vamos para o gabarito. Aqui simplesmente nós podemos fazer o mesmo procedimento, jogar o 3 para o outro lado da equação. O 3, que era positivo, ele vai como negativo para o outro lado da equação. E nós temos o resultado da nossa conta. X é igual a 18 menos 3. Acabamos de descobrir quanto que equivale o x, a nossa incógnita, a nossa variável. Mais um exemplo, vamos para essa equação aqui, nós temos 12 igual a x menos 4, nós podemos simplesmente jogar o menos 4 para o outro lado da equação. O menos 4, que era um valor positivo, ele vai para o outro lado da equação como valor negativo. Agora nós podemos simplesmente resolver essa expressão e descobrimos o valor de x. Nós temos que x é igual a 12 mais 4, x é igual a 16. Ou, colocando de maneira mais organizada, nós podemos reescrever assim.